Então vamos abrir as falas. A gente pode começar com um bloco de 3 perguntas, para voltar para a mesa. E aí, já que a gente começou nesse tema, e aproveitar que eu estou nessa posição privilegiada nesse momento, queria fazer a primeira pergunta, que é: a gente está debatendo fascismo, estamos vendo esse pensamento fascista crescendo no Brasil, infelizmente, não só no Brasil, mas olhando para a nossa realidade, né? Então eu queria saber como é que as ciências e os cientistas e as cientistas podem contribuir para a extinção desse pensamento. Que é importante a gente reconhecer que isso não é um pensamento que a gente vai debater, né? A gente não vai, vamos... Enfim, eu fico um pouco revoltado com isso, mas não é um pensamento que deve ser debatido, é um pensamento que deve ser destruído. Então como é que as ciências e os cientistas podem participar nesse processo de desconstrução desse pensamento fascista? Então, queria perguntar para a professora Virgínia. Como é que é o nome? Daniela, sou professora da UFRJ. Eu sou da área médica. E aí estou refletindo um pouco sobre a sua fala sobre a medicação da hepatite C. No caso, acho que todo mundo vai concordar, né, que tem toda essa controvérsia em torno do medicamento, que o preço dele é abusivo. Já baixou bastante. Enfim, o problema foi a patente recente concedida pelo INPI aqui no Brasil, né? Imagino que seja desse medicamento que você está falando. Então, no caso da hepatite C, é uma doença de prevalência alta, né? Em que as farmacêuticas têm um interesse de produzir com um objetivo de lucro. E isso é produtor de desigualdade. Ao mesmo tempo, né, no extremo oposto, você tem doenças órfãs que não vale a pena para as farmacêuticas produzirem, e isso é igualmente produtor de desigualdade. Então, se o lucro não for um propulsor para que isso aconteça, assim, qual é a solução? Né? Como que a gente resolve esse problema? Como a gente deixa de produzir desigualdade sob esse ponto de vista? E a gente ficou torcendo assim, para que essa mesa acontecesse, e fico feliz assim, de ver hoje ela acontecendo, assim, né? Como eu falei, eu também sou físico, né? Então tem mais um fã, Virginia, físico seu. Também, professor Lael. A pergunta que eu queria fazer, deixa eu pegar aqui no caderno, ela junta um pouco do que cada um de vocês falaram, né? Que a professora Virginia começou com essa questão, né, das ontologias, né, que marcam a sociedade, e o professor Lael depois coloca a questão dos tempos, né, as mentes, né, de seus tempos, né, dando exemplo de Einstein, né, que apesar de ter feito física do século XX, possui uma mente filosófica do século XIX. E eu queria entrar na questão pegando assim aquele recorte da pós-guerra, né, no âmbito da física, né, não pós-guerra, mas período da mecânica quântica, né, principalmente, que tem algumas falas, que é algo que eu estou estudando, né, agora mais recente, de algumas falas como o próprio Heisenberg, né, quando ele vai pensar modelo atômico, que na verdade não existe mais. Ele fala que não há motivo de você pensar modelo atômico porque o experimento não capta isso. É uma informação que o experimento não traz, logo não há porquê de se falar de modelo atômico, né? E assim como também a questão do próprio trajeto, né, quando ele fala dos experimentos de detecção, né, de algumas partículas, ele fala que não há importância, não tem porque você fala do trajeto que a partícula tomou, já que o experimento não detecta isso. E assim, tem um livro que eu tenho estudado bastante também, que é do Mesurius, né, Poder da Ideologia, que ele vai falar, né, dessa entrada, né, de pensamentos neopositivistas, tecnicistas, né, bem pragmáticos, nesse campo das ciências exatas, principalmente das ciências da natureza, de maneira geral, melhor falando. E que, se a gente pegar, vamos supor, também a fala da professora Virginia, né, quando ela fala dessa hipersegmentação, né, das áreas, né, então se a gente pegar aquele período do século XVII, XVIII, onde aquele próprio termo ciência começa a aparecer, o termo cientista começa a aparecer, você começa uma grande fragmentação, e aí juntando isso, né, com uma questão que o Mesurius também coloca nesse livro, que é impossível a gente desassociar ciência de maneira geral da própria estrutura, né, como o capitalismo CR, porque ele coloca como se a ciência é um braço, né, constituinte, né, da sociedade do capital, da sociedade do mercado, e não teria como a gente associar ambas por terem nascido, né, se fundamentado junto. Então, nesse sentido, eu queria perguntar se essa forma de você ver, né, ou no caso da mecânica quântica, forma de você não ver o mundo, né, que até alguns filósofos botam uma forma tanto quanto irrealista, que era uma briga, né, que eu acho que o senhor colocou ali diretamente na sua fala, né, uma briga que o Einstein tinha, né, com Heisenberg, Bohr, enfim, da leva de Copenhague,
se não seria essa formulação que a gente tem hoje, né, essa forma que a gente encara, que a gente enxerga no mecânica quântica, a forma que ela se desenvolve, não seria um fruto também de uma sociedade que está muito voltada assim, para resultados práticos, para resultados muito mercadológicos, né? Se a gente pega coisas mais recentes, assim, às vezes é muito dado experimental, é um dado muito assim, técnico, que às vezes você não entende, né? Porque perde a maior parte do tempo falando do experimento, não falando do fenômeno que ocorre, né? E tem uma coisa que o próprio Einstein fala, né? Que o pensamento da física tem que ser de uma forma construtiva, né? Não apenas fenomenológico, porque isso não nos dá, né, os resultados de como que a natureza funciona, mas sim apenas certos aspectos, né, de determinadas questões ali do funcionamento da natureza. Então, não sei se deu para ser entendido, porque eu também estou um pouco perdido na fonte da pergunta, mas era mais ou menos nesse sentido. Tem uma tradição filosófica e crítica de debate entre as ciências, que foi uma tradição muito importante no século XX, e que, de alguma maneira, sobretudo após os anos 70, se interrompe de maneira muito violenta. Eu tentei procurar, eu cheguei a procurar alguns amigos físicos conhecidos, não é nem exatamente amigos, para tentar me dizer, escuta, a gente queria fazer uma palestra sobre o que é a física contemporânea, o que são essas ciências hoje. Eu vou contar para vocês um encontro que foi bem, mas me impressionou muito. Um cara ótimo, um jovem, excelente, brilhante, físico, eu não sei de qual área, que eu perguntei, eu falei isso para ele, disse, olha só, não tem ninguém, nenhum físico hoje fala da física. Só quem fala da física são os historiadores da física, os filósofos da física que não são físicos. Aquele negócio me deu um impacto. Eu falei, mas como? Não, cada um só sabe do seu terreno. E ele era físico. E tinha bolsa internacional. A gente chegou num ponto em que os próprios físicos não sabem o que o outro faz, o que os historiadores não sabem, mais o que o outro fez. Chega a um ponto de uma desumanização do ser que produz o conhecimento. E, obviamente, esse conhecimento vai ter de ser desumanizado. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que tem uns 10 anos que a gente vem tentando, no meu grupo de pesquisa, ter alguém que debata. A gente não quer que a pessoa saia da área dela, mas que a gente possa ter. Natan é hoje a nossa ponte. Mas tem o André também, que várias vezes já aconteceu, a gente tem economistas, historiadores, psicólogos participando, e as formações são mais diversas. Eu trabalhei aqui na Fiocruz. São muitos os conhecimentos hoje, são muitas áreas de conhecimento, todas elas têm exigências muito específicas, etc. Mas praticamente todas essas áreas têm pontos em comum que a gente precisa redescobrir, trazer de volta. Ainda que você não vai virar especialista em saúde, ou em epidemiologia, ou em qualquer outra dessas áreas. E eu agradeço realmente a vocês, e a Melael e a Natan aqui, já reclamei bastante, porque é um prazer isso. E eu acho que esse é um desafio para nós todos nesse mundo. Então agora a pergunta do Igor. Fascismo. A ciência não extingue pensamento. Então eu vou fazer já um ajuste. Ela pode lutar pela extinção de práticas. De pensamento não é necessário que seja extinto. O pensamento é a prática que precisa ser extinta. E as práticas fascistas estão diretamente ligadas às crises de controle de massas trabalhadores em sociedades capitalistas. E nós estamos vivendo um período. Bom, as minhas pesquisas são nessa direção. Minha pesquisa atual pesquisa há muitos anos em 3 direções: o que é o capitalismo contemporâneo, o que é democracia e filosofia da história, digamos assim, grosso modo. Vocês vão pensar o que é o capitalismo contemporâneo? É a expansão máxima das relações sociais capitalistas, gera uma expropriação massiva de seres sociais dos trabalhadores do campo, o que gera um aumento de concorrência louco entre os trabalhadores, que ajuda a devastar os direitos dos trabalhadores, mas numa sociedade que produz desigualdade, numa sociedade
na qual essas massas gigantescas de trabalhadores se convertem em base para fortunas alucinadas de alguns poucos. E, portanto, todos nós, cientistas, pensadores, etc., podemos ser impulsionadores dessa concentração e dessa desigualdade, apenas pelo fato de estar numa determinada disciplina, podemos estar lutando também contra isso. Eu acho que agora essa é uma questão absolutamente fundamental, porque nós estamos num país que arrasou os direitos dos trabalhadores. Em 2013 já a expressão, boa parte disso é uma juventude sem as manifestações de 2013, sem horizonte de direitos, que vão demonstrar sua insatisfação com o governo, naquela época o governo Dilma, porque o seu horizonte estava incompleto, e que vão se defrontar, ser agredidas e, em parte, vão tentar ser capturadas por novas práticas de cunho fascista que estão ali, no mesmo período, aparecendo por dentro das mesmas manifestações. Então, a ciência precisa ter lado nisso. A ciência não pode não ter lado. Lógico, eu posso ter uma posição que não é simplesmente antifascista. Eu tenho uma posição política, eu sou anticapitalista. Não se exige hoje que a ciência seja anticapitalista, mas o fascismo, nós sabemos o que significa. Uma vez disparado, o controle disso é absolutamente alucinante. Então, portanto, hoje qualquer área científica precisa parar para pensar que o fascismo é algo de devastador, ainda que possa pagar muito a alguns, e vai. A alguns poucos vai pagar muito e vai remunerar muito bem. No caso brasileiro, todas as entidades científicas estão muito preocupadas porque, nesse primeiro momento, as classes dominantes brasileiras estão pouco interessadas com a produção da ciência, com a produção da educação igualitária, com um ensino superior igualitário, com uma educação pública igualitária. Não dá para entrar em detalhes, mas a preocupação maior de todas as entidades científicas foi se deslocando simplesmente da questão da ciência e da tecnologia para a questão da educação, felizmente, e exigindo educação pública, laica, de qualidade para o conjunto, para todas as crianças, ensino médio e superior, laico, público e de qualidade para todos. Eu acho que isso é um avanço na SBPC, tem uma manifestação da SBPC aos candidatos da presidência da República, onde isso já melhorou bastante, porque antes era só a ciência. Eles estavam preocupados só com a ciência. E, de repente, eu acho que, de alguma maneira, o mundo aparece aí em volta, bem na direção do que o Elael estava falando. Da mesma maneira, na ABC, na Associação Brasileira de Ciência, eu falei que, enfim, também, ela assina a carta e assina o manifesto junto com a SBPC, e eu tenho muitas discordâncias de maneiras de funcionar, muitas da ABC, mas nesse momento, assim, frente à ameaça que nós estamos enfrentando, divergências, inclusive divergências ideológicas profundas, precisam ser superadas para enfrentar isso. Isso não significa que vencendo eleitoralmente contra o fascismo, isso é, vencendo Fernando Haddad, que é a força que pode, a pessoa que está encarnando essa força, vencendo, a gente vai ter vida tranquila. Não acredito nisso. Acho que a luta vai continuar de maneira muito dura na sequência, e a gente precisa estar preparado para isso, porque o fascismo não está vindo só no Brasil, ele está vindo no mundo, e ele está vindo com uma forma mais brutal de conter trabalhadores sem direitos. E é terrível o que pode ser, porque é diferente da Alemanha dos anos 30, quando mal que bem, apesar de eles terem tirado muitos dos direitos dos trabalhadores quando eliminaram os sindicatos na Alemanha, naquele momento eram os contratos corporativos, era a subordinação dos trabalhadores ao Estado. Agora é a imposição do vire-se e me pague o imposto. É a uberização da vida, só para dar uma ideia. Eu já nem gosto mais de dar esse exemplo, mas
porque ele é terrível, mas ele é desgraçadamente real. Daniela, você tem razão. Não basta as doenças órfãs ou aquelas doenças que são doenças que têm menor incidência, menor escala, também não estão cobertas pelos interesses do alto lucro, nem as doenças que afetam um número pequeno de pessoas. Se for um número pequeno não altamente lucrativo, porque tem outras que são altamente lucrativos, como o Alzheimer, por exemplo, hoje uma área de investimento bastante poderoso. Não estão cobertas as doenças de massa, que não são lucrativas, e não estão garantidos. A gente está vivendo uma situação que eu acho que é uma situação complicada, talvez você possa explicar melhor do que eu até, que é simultaneamente uma tentativa de destruição de sistemas de saúde públicos e coletivos e de compra pública de medicamentos para distribuição por esses mesmos sistemas que estão sendo distribuídos. Então, é alguma coisa assim, como é que a gente pode enfrentar isso e produzir um elemento de igualdade? Eu acho que, em primeiro lugar, eu não tenho como dar uma receita, então eu não vou dar receita, porque eu nem sou, apesar de ter trabalhado aqui na Fiocruz, não sou da área da saúde. A gente montou um curso com movimentos sociais, onde eu tive a satisfação de assistir cursos maravilhosos de epidemiologia e de debate sobre epidemiologia. As teorias são diferentes dentro do conhecimento, são teorias diferentes dentro da mesma área do conhecimento, e as epidemiologias que estão em jogo são epidemiologias distintas. Tem uma epidemiologia voltada, digamos, para o funcionamento prático e pragmático imediato da reprodução do sistema qualquer que ele seja, e tem uma epidemiologia crítica que busca pensar as contradições sociais, que busca pensar o processo de saúde e doença através da determinação social da saúde e não simplesmente do quadro das doenças. Então, é óbvio que aí tem uma luta interna na saúde, que é uma luta bastante complexa. A própria Fiocruz, todo o debate sobre a reforma sanitária, que foi um debate grande dos anos 70 e uma luta grande para chegar a alguma coisa como o SUS, no qual a gente sofreu uma derrota grande, é bom lembrar que já na Constituinte o SUS, a gente consegue ganhar o SUS, mas já na Constituinte tem uma vírgula admitindo-se a participação do setor privado complementarmente ao público, o que foi o tempo inteiro uma guerra interna e um impedimento à generalização do SUS por conta da dupla porta na saúde, dos planos de saúde, da indústria da saúde, etc. Então, para enfrentar a desigualdade, eu só vejo, eu acho que a gente tem de enfrentar todo o cortejo da produção da vida social, inclusive dentro da saúde. Não significa que vai ser tudo fácil de fazer, nem homogêneo, mas que a gente vai ter de ter essa ousadia. Eu acho que, o Rafael colocou a relação entre a ciência e capital. E eu trouxe o mesário com o neopositivismo. Eu tenho uma brincadeira, viu, Rafael, de que a ciência contemporânea, ela tem duas pernas bambas. E não é física, nem a saúde, nem as bios, é o conjunto das ciências. Uma perna extremamente eficiente, que é positivista. É porque essa perna, ela é eficiente porque ela pode desconsiderar todos os valores humanos e usar e abusar do experimento como se o experimento é neutro, independente dos valores humanos. Então, o corpo humano é talvez o exemplo melhor para isso. Você pode tratar o esqueleto como separado da neurologia, como separado. Todo mundo sabe que não é assim, que funciona tudo junto, mas você
segmenta e você vai ter especialidades que só sabem fazer, vão fazer muito bem, é muito eficiente, é muito eficaz. Isso é positivismo. Esse é o pé positivista. Ele é especialmente eficaz. Mas ele tem um problema. Ele não tem valores humanos. Ele não tem valores sociais. Ele recusa esses valores. Qualquer cientista que viva só nesse pé positivista sofre horrivelmente. Então eles acabam aderindo ou tendo necessidade de um pé de valores que não fala com o pé positivista. Então são dois pés bambos, por isso que eu chamo de dois pernas. Uma é muito eficiente e a outra tem de sustentar essa eficiência e defender essa eficiência, apesar do horror que ela promove. Então, essa oscilação entre positivismo, neopositivismo, hiperpositivismo, que a gente está vendo agora, porque as neuros hoje em dia são hiperpositivistas, entre as formas positivistas e as formas do relativismo, que não, nenhuma ciência é absoluta, não pode ser. Ser humano não é absoluto. Então, portanto, o relativismo não está discutindo com um absoluto, com uma verdade absoluta. As verdades são sempre históricas. Mas o relativismo é aquele que põe em questão a própria condição da produção do conhecimento. É mais complicado. Que precisa invalidar o que a outra perna está fazendo para que essa se constitua. Ela não consegue avançar no sentido de uma ciência que se pense humana. Até nos termos. Então, eu acho que essa é uma questão bem interessante. Eu não sou uma historiadora da ciência. A gente discute bastante esses termos, porque eles são termos fundamentais. Quando a gente pensa o que chega para a gente como informação hoje do que é ciência, e como isso chega falsificado, é alguma coisa mas falsificado cientificamente. Para dar um exemplo, fulano publicou na revista tal. Quanto custa para publicar na revista tal? Quem pagou para publicar aquela revista? Não, esse é um cientista de verdade, porque ele publica em tal revista. De quem é essa revista? Quem banca essa revista? Para que lado vai essa revista? Quem pode ver essa revista? Me lembrou que tinha esquecido desse detalhe. Nem ser lida elas podem mais ser abertamente. Eu vou dar um exemplo banal. Agrotóxico. Transgênica. O que é transgênica? Então você entra no jornal. Entra nos jornais, revistas, difusão científica, transgênico transgênico é um negócio para melhorar a planta. Isso é uma falta. Isso assinado por biólogo. Transgênico é um negócio para melhorar a planta. Transgênico não tem nada a ver com a melhoria da planta. Quem melhora a planta são técnicas de hibridação da planta. O transgênico é para impedir que a planta morra quando você põe veneno. É para poder botar veneno em cima, sem que o bicho morra. Tanto que a semente vem agrupada com o glifosato, com o veneno. No caso brasileiro é o glifosato, que estão tentando permitir. Então, são coisas. Em nome da ciência, há uma falsificação com assinatura de gente que tem formação universitária. Mas a gente sabe que é uma falsificação. A gente tem, de certa maneira, a nossa condição de ser verdadeiro naquilo que a gente faz é poder dizer isso, enquanto a gente puder dizer. Por isso é importante que a gente possa dizer. Porque é essa ameaça que paira na cabeça da gente hoje. Obrigado. Tudo tão claro que eu tenho pouco a dizer, mas eu não queria acrescentar. Muito claro, estou aprendendo muito. A colocar algumas coisas que a Virgínia falou, por exemplo, nas revistas científicas, na física, né, é muito difícil você. Eu acho que, porque vou voltar à questão do Yuri, né? Igor, sobre a questão do fascismo. A comunidade científica, muitas vezes, é extremamente conservadora em física, né? A gente pode pegar pessoas trabalhando na fronteira do conhecimento,
Mas essas pessoas são muitas dessas pessoas são extremamente conservadoras a ponto de que existem muitas teorias alternativas que estão em jogo. Nós temos várias visões diferentes, às vezes, do mesmo problema. E essas teorias alternativas, se elas forem contra as teorias hegemônicas, elas têm extrema dificuldade de entrar nas revistas científicas. Qual revista vai aceitar um trabalho que coloque em xeque, que coloque em discussão um modelo que seja, ou uma teoria padrão? Depois, as conferências também boicotam, né, a apresentação desses resultados. Então, existe, dentro das revistas, existe uma censura muito grande e em função desse conservadorismo. Quer dizer, a nossa comunidade também ela é extremamente conservadora, aborta, faz com que sejam abortadas ideias novas, ideias interessantes. A gente vê, às vezes, trabalhos muito assim, independentes, trabalhos que às vezes vêm de universidades menores, de pessoas pouco conhecidas, mas que trazem uma questão crítica às grandes teorias. A própria teoria de cordas, ela recebe algum tipo de crítica, mas é muito difícil em certas revistas, nas revistas de maior impacto, você colocar o teu artigo se você questiona essas teorias e se você também, em uma conferência, colocar no teu trabalho, colocar na tua fala, se você questiona essas teorias. Então, dentro da própria ciência, existe essa censura muito grande, né, que, na verdade, que mostra um conservadorismo muito grande. Um dos professores com quem eu tive aula, né, esse que até a equação dele está escrita aqui na minha camiseta, porque esse ano são 90 anos dessa equação, foi a equação de um cientista chamado Paul Dirac, que eu coloco em pé de igualdade com Einstein. Einstein pensou o tempo e o espaço, e o Dirac pensou a matéria e a energia. Todos os dois, eles deram um redimensionamento a essa discussão. Tempo e energia, tempo, espaço, matéria e energia. O Dirac, por exemplo, quando ele propôs essa equação em 1928, ele foi duramente atacado, mas atacado até a nível pessoal por pessoas como Heisenberg, pessoas como Wolfgang Pauli. E ele resistiu. Em seguida, Enrico Fermi, que era um físico italiano, que criou uma nova visão daquilo que são certos processos nucleares. O trabalho dele foi rechaçado pela revista de maior impacto da física na época, em 1933, dizendo que o trabalho dele era completamente fora da realidade. Então, a ciência também, e Pauli, o Pauli, e não para por aí, o próprio Pauli, em 1956, a pessoa com quem eu trabalhei no meu doutorado levou a ele um trabalho, era um jovem, levou a ele um trabalho bastante revolucionário em física. E Paulo nem recebeu a pessoa e mandou uma mensagem escrita para ele dizendo: quando você tiver alguma coisa séria para me apresentar, você pode vir aqui. No entanto, anos depois ele ganhou o prêmio Nobel por uma parte do prêmio Nobel foi graças a esse trabalho que ele fez. Então, às vezes a gente precisa ver também que o mundo da ciência ele é tudo menos neutro. Nós estamos sempre servindo alguém. Em primeiro lugar, servindo ao capital, porque você está em busca de financiamento, você está em busca de bolsa, você está em busca de prestígio para o teu instituto, essa questão da CAPES, né, de programa nota 7, programa nota 6, programa nota 5. Eu acho que isso aí já não é necessário, mas isso, o Brasil já mostrou que já consegue fazer uma ciência, não precisa ficar dando esses números, atribuindo esses números, que cria uma competitividade, uma ruptura, né, entre os programas, evitando aquilo que é a cooperação. Então, eu acho que a ciência, né, essa falta de neutralidade da ciência, de estar sempre servindo a uma teoria hegemônica, ou sempre servindo ao capital, qual é a parte da ciência, qual é a parte da física, qual é a parte da biologia que vai conseguir mais fundos, né, de acordo com os problemas que está colocando. E talvez um grande problema nosso, de professores de ciência, seja, nós às vezes levamos muito tempo e nos preocupamos muito de motivar para o nosso estudante, para aquele que está entrando, para que você está estudando isso? Muito aquela ideia do que tentar se justificar mostrando que aquilo serve para alguma coisa, quando a gente esquece de falar do significado. Ciência não é servir, ciência é significado. Toda ciência tem que ter um grande significado. Então, eu acho que é muito importante também haver essa preocupação, porque muitas vezes os livros, sobretudo assim, ensino médio, a preocupação do professor talvez é para capturar a
atenção do estudante, mostrar, isso serve para aqui, você vai aplicar isso aqui. E às vezes as grandes descobertas, quando elas foram feitas, elas não serviam para nada. Quando Maxwell, em 1865, colocou claro que a luz era um fenômeno eletromagnético, aquilo não acrescentou nada à humanidade. A luz continuou sendo a luz, independente se tinha um campo elétrico, um campo magnético vibrando ali dentro. Na época não servia para nada, mas tinha um grande significado. Depois de um milênio, depois lá do livro do Kitab al-Manazir, né, de 1055, até chegar a Fresnel em 1815, e depois chegar a Maxwell, quer dizer, praticamente, o que você acrescentou? Já se sabia muito sobre a luz, mas ele deu uma formulação que tinha um grande significado de aplicação zero, mas que anos depois, aquilo que significava se tornou a coisa mais importante do século XX, né? Manipulação da luz. O elétron, quando foi descoberto, para que serve um elétron? Quando as equações do eletromagnetismo foram formuladas também na década de 1865 a 1870, também por James Clerk Maxwell, ele já sabia mexer com a carga elétrica, mas ele não sabia que existia um portador fundamental, que a carga estava portada por um elemento fundamental da natureza, que era o elétron. Quando se descobriu o elétron em 1897, o elétron não servia para nada. A gente já sabe tanta coisa, isso aí é um detalhe. Hoje, a civilização do século XX, ela não se faria sem a eletrônica, sem o elétron, sem esse escravo, né, da humanidade, chamado elétron. Da mesma forma, o professor Dirac, com essa equação, quando ele previu a existência da antimatéria, e quando a antimatéria foi descoberta, ela não servia para nada. Hoje a gente sabe a importância da antimatéria em tantos aspectos, até da medicina. Então, às vezes, né, a ciência, ela paga um preço também por ela se colocar sempre assim, se colocar vamos dizer, a missão de ser útil, de ser aplicada. Ela tem que colocar, antes de mais nada, o seu papel como significado para o homem. A ciência tem um significado e a gente tem que lutar para fazer ver o significado da ciência. Isso aí eliminaria, por exemplo, né, com as agências financiadoras, toda essa coisa. Essa ciência é uma ciência exploratória, essa ciência é a ciência aplicada, isso é teoria. E aí, se a gente convocar aqui, vamos buscar o significado, o verdadeiro significado da ciência, eu acho que a ciência se aproxima muito mais daquilo que é a sua plenitude, né? Que é dar ao homem aquela necessidade de compreender fenômenos. A gente está sempre em busca na vida de significado, a coisa que a gente mais busca na vida. A depressão vem às vezes porque a gente não sabe qual é o significado da vida, né? E a ciência pode dar um significado a muitas coisas. O próprio significado da ciência às vezes é colocado em segundo lugar pela ciência, porque ela acha que ela tem que ser, antes de mais nada, servir e não significar. Então eu acho que isso leva, por exemplo, às vezes, dentro da ciência, a você assumir atitudes muito conservadoras, dizendo, isso aí não é nada, isso aí não quer dizer nada, isso é pura teoria, isso aí não tem aplicação nenhuma, quando na verdade isso que não tem aplicação nenhuma hoje, daqui a 50 anos, pode ser muito importante. Então eu acho que é uma reflexão que eu trago, assim, porque quem está lidando com divulgação de ciência, às vezes a gente vê muito feira de ciência, sempre aquela coisa, a ciência do dia a dia. Então, mostrar como é que isso funciona, como é que aquilo funciona, mas às vezes é preciso também a gente ter preocupação com o abstrato. Sem abstração, não se faz ciência. Ciência não é aquilo que a gente vê. A gente tem que criar uma realidade, e a realidade, depois, ela vai ser ou não vista pela natureza. Inclusive, a ciência cria realidades que não estão na natureza. A gente cria parte da natureza através de realidades que a gente dá sentido, né? Quer dizer, quando a antimatéria foi proposta teoricamente no papel, na matemática, na pura abstração, a antimatéria se tornou uma realidade. Se fez física da antimatéria sem a antimatéria ter sido descoberta por alguns anos. Depois se viu que a antimatéria existia. Então é importante, né, a gente pensar no papel da ciência também como aquela atitude, aquela atividade do ser humano que cria novas realidades, né, e não a gente simplesmente precisa ver. A ciência que se faz hoje é muito mais uma ciência. Eu vou para o laboratório ver aquilo que eu já quero ver,
ou eu vou para o laboratório para descobrir coisas que eu nem imagino que existam. Hoje isso já não faz mais sentido. Eu vou para o laboratório para ver aquilo que eu já acho que eu vou ver, que eu acho que existe, porque eu já deduzi por formas mais abstratas que existe. Foi assim com tantos setores da física, física de neutrinos, o próprio bóson de Higgs. O bóson de Higgs foi previsto em 64 e só foi descoberto em 2012. Por 48 anos se estudou, se falou do bóson de Higgs sem que ele tivesse feito nenhuma aparição em nenhum experimento. E ele nunca teria sido observado em laboratório se ele não tivesse sido previsto, porque produzir um bóson de Higgs, para se ver um mísero bóson de Higgs, a gente precisa produzir 10 trilhões de eventos. Então, depois de 10 trilhões de eventos, a gente consegue ver um bóson de Higgs. Imagina se ia cair um bóson de Higgs aqui no nosso colo agora, por obra do destino. Então, a ciência é importante, a gente dá esse valor à ciência, né? Ela é abstrata, é importante cultivar a abstração, cultivar a viagem, a grande viagem, né, da nossa mente, para poder fazer boa ciência. Eu acho que se pensando assim, a ciência se torna menos elitizante, ela se torna mais ao alcance de todos, porque todos têm capacidade de pensar. Né? Agora a gente precisa de um super, hiper laboratório para fazer a melhor física do mundo? Não, eu preciso de uma boa cabeça e liberdade. Liberdade de expressão, né? Da mesma forma que a gente precisa de liberdade de expressão na imprensa, na poesia, a gente precisa de liberdade de expressão na ciência também. É preciso pensar novas formas de ciência. Muito bom. Boa tarde. Meu nome é Diego, eu sou da área de biologia, né? E eu queria falar primeiro, vocês falaram bastante de ciência num âmbito mais global, né? Eu queria voltar um pouquinho mais local. Eu queria relacionar também a nossa ciência aqui no país. Ela está muito atrelada ao Estado, né? Infelizmente, se a gente não tiver o Estado, não tem ciência praticamente, né? Empresa privada aqui, ela vai na mão do Estado. Por exemplo, você vai num laboratório, ele está prestando serviço para alguma empresa, Petrobras da vida ou algo do tipo. Tem, logicamente, alguns laboratórios privados, mas são são minorias comparadas com a grande maioria, né, nas universidades e etc. Queria falar também sobre fazer ciência, né? Que, no caso, ciência sobre desigualdade, né? A gente fala sobre ela trazer a desigualdade ou não. Mas e fazer ciência, né? Se para alguém que hoje estuda ciência, se a gente tem essa desigualdade ou não, né? Se você consegue trazer para o jovem hoje um incentivo à ciência, né? Porque hoje em dia você vai numa comunidade, por exemplo, você não vê um jovem falando, vou estudar física, vou estudar biologia, vou estudar química, porque isso não dá dinheiro. Ele não tem uma representação dentro de casa, né, dentro daquela região, de alguém que fale para ele, olha, estuda isso vai ser bom para você. Ele vai pensar primeiramente na barriga dele, né, ou da família dele. E normalmente as cabeças pensantes, elas não estão nessa região. Se você vem aqui no Rio de Janeiro, são pessoas que estão em lugares como Zona Sul, pessoas que moram na Barra, e nessas comunidades você praticamente, logicamente que tem um funcionário ou outro, mas as cabeças mesmo, né, não estão nessas regiões. Acho que tem mais uma coisa. E sim, e questão de acessibilidade à ciência, né, que hoje a ciência, como eu falei, além de você conseguir, através de pesquisa em universidade, né, ou talvez alguma estatal, você fica atrelado normalmente a concursos, né? Ou você depende de bolsas, você fica até 20 anos aí atrás de uma bolsa, esperando surgir uma vaga num laboratório, para talvez você fazer aquele concurso e passar, ou você desanima, vai desgastando com o tempo. E muitas das vezes o jovem ele desanima da ciência e tenta partir para uma outra área, né? Na maioria das vezes vai para a educação, que é o mais próximo que ele consegue alcançar. Eu gostaria de saber como reverter esse quadro, né? Como hoje em dia trazer mais o jovem para a ciência, trazer
mas uma referência para ele também no meio que ele vive. Boa tarde, eu sou o Natan, estudante de Física na UF. Eu fico muito emocionado por esse evento estar acontecendo. Eu queria parabenizar todo mundo que conseguiu fazer isso acontecer. Eu já tinha essa ideia há muitos anos de fazer esses dois se encontrarem, porque são os meus dois grandes mestres que eu tive, né? O professor Elael, pude trabalhar alguns anos com ele no CBPF, né, na iniciação científica, então ele é o meu mentor na física. E a professora Virgínia, eu encontrei, né, nos grupos de debate, né, de reflexão crítica da esquerda marxista lá na Niterói, do grupo que eu agora faço parte. Então ela foi a pessoa também que me abraçou para a humanidades, então eu fico muito feliz de encontrá-los. Sim, tem muita gente que poderia, muita coisa para falar, notei bastante, mas como o tempo é curto, só apontar alguns elementos e fazer a pergunta. O que vocês falaram, né, da orientação capitalista, né, da produção científica, que não só corta determinadas áreas por conta do investimento, mas também exige determinados resultados. O professor tocou num ponto ali, eu penso, uma máquina como o LHC, que tem bilhões, né, de dólares e euros, enfim, investidos, né, ele vai cobrar desses cientistas algum retorno. E são alguns pontos, né, que vocês tocaram. Quem são os sujeitos sociais que estão por trás, né, da ciência? Não só com aqueles que financiam, mas aqueles que estão, de fato, são os operários da ciência, né? E hoje está tendo todo um debate, né, por exemplo, de gênero e etnia que atravessam porque a gente sempre abstrai, né? Não se sabe qual é o rosto, qual é o CPF, qual é a cara de quem está fazendo ciência. A ciência ficou tão afastada da sociedade, de certa maneira, que no momento que a ciência apressou da sociedade, de algum nível a sociedade também deu as costas. Falou, bom, agora acabou o dinheiro de vocês, aí vocês vêm procurar a gente. Então, como é que a gente pensa também uma outra ciência, se a gente se afastou e as lutas sociais reais, concretas, de certa maneira não estão tensionando uma outra cientificidade? Então, a questão, para resumir, dado que o mundo atravessa a ciência, né, o mundo histórico, e a ciência, assim, qual a ciência, então, que o mundo precisa? Quais são os caminhos, para parafrasear o Mesaros, que ele falou para além do capital, quais são, então, os elementos para além desta ciência? É isso, para terminar. Exato. Boa sorte para vocês. Eu acho que... Natan, você abriu a pauta dos próximos 10 anos de estudo, tá certo? Pois a gente já tem uma pauta enorme. E não foi só com a última pergunta, foi uma por uma, né? Estabelecendo uma pauta de questões que a gente... Eu me sinto muito incapaz de responder imediatamente, porque são muitas as áreas que merecem investigação para que a gente consiga ter alguma resposta decente para isso, né? Lógico, a marca, se nós somos seres sociais e históricos, qualquer coisa na qual estejamos mergulhados, ainda que a gente acredite que ele esteja acima do mundo, dizer que é a ciência que se acredita que está acima do mundo, ainda que a gente acredite que esteja acima do mundo, a gente está completamente mergulhado e constituído pelas contradições e desigualdades da sociedade capitalista. Então, portanto, o capital não só corta teoricamente as diferentes teorias no interior da ciência, também corta o desenho constitutivo dessas ciências, também exige delas uma posição, também é uma condição de possibilidade da existência delas, tal como elas são. E também é um motor e o fomento de uma quantidade enorme de contradições dentro dessa produção científica, que são essas, a meu juízo, que a gente tem de averiguar. São elas onde está esse espaço onde a gente pode respirar. Então, eu agradeço a tua pauta, mas eu nem ouso chegar lá. Eu comecei dizendo que eu acho que a ontologia do ser social do Lukács mostra, descortina para a gente uma compreensão de que qualquer área científica é um crescimento do gênero humano, não apenas na sua relação com o objeto específico, natural com o qual ele se relaciona, mas com o próprio gênero humano, que é alguma coisa que é absolutamente genial. Isso falta em todas as ciências. Quer dizer, e não é só para as ciências
ditas da natureza, porque eu sempre explico, né? Ciências naturais não existem. Que eu saiba, a natureza nunca fez ciência. Então, ciências são todas humanas, até as desumanas. É umas brincadeiras, né, que a gente vai tendo de fazer para não cair nas armadilhas. Mas eu acho que, fundamentalmente, eu acho que essa discussão sobre o ser social é o que falta para o conjunto das ciências. Mas eu acho que essa é uma discussão de longo prazo. Diego, eu não diria, você fez 3 perguntas, né? Então vamos lá para a primeira. Ciência no Brasil atrelada ao Estado, a empresa privada na mão do Estado. Eu leio ao inverso. Eu vejo o Estado na mão da empresa privada e o Estado desenhando uma pesquisa para a expansão de determinados grupos sociais de maneira direta. Desgraçadamente, aqui é de maneira muito direta. Então, eu leio exatamente invertido do que você apresentou. Se você pegar o desenvolvimento de praticamente todas as áreas científicas no Brasil, elas acontecem atreladas a projetos de desenvolvimento econômico que exigem a expansão de determinadas áreas que as empresas não querem gastar recursos com isso, que o Estado vai assegurar. Porque são exatamente aquelas pesquisas que demoram mais tempo para ter resultados, onde é preciso ter um investimento muito grande antes de ter lucro, e as empresas vão pegar só os cientistas já prontos, ou essa área já formada para o espaço lucrativo. Então, eu leio exatamente invertido. E, desgraçadamente, tendencialmente, o modelo brasileiro, que não é exatamente o modelo internacional, vem se tornando mais parecido com o que está acontecendo no mundo. E isso é triste. Significa que o Estado não é um bloco, tá certo? Não é nem um sujeito que pensa lá, o Estado tem de pensar melhor, não é um sujeito. E também não é uma coisa, não é um poder inerte que qualquer um chegar lá e usa. O Estado é uma relação de forças, é uma relação de forças de classes sociais. Então, nesse terreno, as lutas sociais têm um papel importantíssimo na produção da ciência. Porque elas temperam, elas exigem, elas colocam exigências, muitas vezes pragmáticas, imediatas, que as ciências nem sempre podem responder. Mas muitas vezes, das exigências populares, as ciências são obrigadas a olhar para além dos limites do seu próprio umbigo, o que é alguma coisa extraordinária. No caso brasileiro, há um bloqueio histórico à penetração das lutas populares no âmbito das academias. E isso é um negócio terrível. Tá? O segundo ponto, a segunda pergunta que você faz, como é que a gente pode incentivar a ciência, etc. Eu também leio um pouco diferente de você. Você diz que os jovens da comunidade não querem ciência, mas querem resolver os problemas da barriga, etc. O que me espanta não é que os jovens da comunidade queiram resolver os problemas da barriga. O que me espanta é que os jovens da Barra da Tijuca e da Zona Sul ponham a barriga na frente. Isso, para mim, é o mais espantoso hoje na sociedade brasileira. É que quem já tem, esteja com a barriga na frente de quem não tem. E é surpreendente que quando a gente, eu não venho trabalhando diretamente com favelas, diretamente. Eu trabalho de maneira mais mediada, eu trabalho muito com movimento social, etc. Quem formulou projetos e programas de produção de conhecimento novo em várias áreas foram movimentos populares no Brasil contemporâneo nos últimos 20 anos. E é um negócio muito impressionante, assim, programas de curso, reflexões de curso. O MST teve um papel maravilhoso nos últimos 40 anos de história brasileira na reflexão do que é e que deve ser uma ciência que responda à população. Lógico, o MST não pode resolver todos os problemas, nem pensar em todos os problemas. E, afinal de contas, é um movimento de luta pela reforma agrária, de luta pelo fim do latifúndio não produtivo no país. Então, é uma luta muito importante. Mas o que é interessante é que eles não querem só encher a barriga. Eles querem ciência.
Então, assim, é até interessante que você fez uma pergunta, eu estou te devolvendo quase que um espelho. Né? Eu estou lendo de uma maneira diferente, porque o que me parece, e é isso que ameaça, e é por isso o risco de fascismo, o que me parece é que a juventude hoje, e principalmente a juventude dos bairros periféricos, quer ciência, quer estudos de qualidade, quer enfrentar o racismo, quer enfrentar o sexismo. É uma família de outro desenho, não quer só a barriga. Tem direito à barriga, todos têm de ter direito à barriga. O que me inquieta é uma juventude de classe média que quer Disney e Disney. Isto é só barriga, porque aí não tem praticamente nenhuma elaboração ou exigência para além sequer geracionalmente dos pais. E outra acessibilidade à ciência. Aí você tem razão. A trajetória de um jovem, se ele quer ser matemático, físico, filósofo, ou tem família sustentando, ou se prepara para ralar 30 anos. Mas vai ralar igual se você é bancário, se você dirigente, motorista de Uber, etc. Ele não tem nenhuma garantia de que vá em nenhum desses lugares ter uma carreira. O horizonte hoje da maioria da juventude é falta de contrato de trabalho. Então, a minha dica já era, na minha época, e continua a ser, vão para aquilo que vocês gostam. Porque se é para viver na catástrofe, pelo menos, que faça o que gosta. O que faz sentido, não é simplesmente o que gosta, não é simplesmente atrás de um pirulito, né? A ideia não é uma recompensa feita por um animal que você bota a cenoura e o chicote. É principalmente ir para as áreas onde faz sentido, onde o significado, ela é bastante enfática nisso, onde o significado é fundamental. E o significado nunca é o significado das coisas. É necessariamente o significado da relação entre seres sociais, entre eles com as coisas. Não é possível ser de outra forma. Isso aí foi o que o Lael disse, eu estou traduzindo na minha linguagem o que ele disse. Mas quando disse que a ciência é significado, a ciência exige abstração. E a abstração é a capacidade de pensar as relações. E pensar teorizando as relações. E as relações, se você não é capaz de pensar as relações sociais que definem a sua própria produção vai estar prejudicada. Mas eu acho que fundamentalmente são essas questões. Super obrigado a vocês pelo convite, pela satisfação. Do Natan, a Virgínia já respondeu e já lançou o desafio da tua tese de doutorado. Já deu a tese. Eu queria falar com o Diego, e em cima também do que a Virgínia falou, esse meu trabalho dentro das comunidades, né, na tentativa de como fazer o garoto da comunidade querer ser um cientista. Né? Por que ele vai ser um prestador de serviço? Né? Muitas vezes a sociedade já decide, né, que para eles tudo bem, faz uma escola técnica e termina aí. Por que ele não vai ser o Eu tenho que sair, eu vou pedir desculpas a todos, mas eu tenho que sair. Tchau, super prazer. Muito obrigado. Também vou ser rápido, porque acho que já está na hora de todo mundo sair, mas é só para responder um pouquinho ao Diego. A minha experiência tem sido, Diego, dentro das comunidades, né, é que as pessoas elas estão buscando significado. Então, se a gente apresentar a elas essa capacidade de fazer essa viagem, elas vão gostar de fazer ciência. O desafio que a gente lançou nesse curso, nesse pré-vestibular comunitário que fundamos em 1994, foi justamente de partir da física. A física é a ciência, vamos dizer, é a disciplina orientadora do curso, não é a mais importante. A disciplina mais importante que nós temos chama-se Ciência, Cultura e Cidadania. A física é a disciplina que dá ignição a um processo. Nós partimos dos temas da física e fazemos todos os professores de todas as disciplinas refletirem aquele tema da física nas suas aulas, nas suas disciplinas. É um desafio para o professor e para o nosso aluno também
é uma forma assim dele começar a perceber a presença, né, de conceitos universais. E às vezes, assim, apresentando o movimento, o nosso modo de trabalhar, como nós formamos esses alunos, é colocado, mas o curso, ele, assim, vocês não falam de coisas muito práticas, porque justamente eu penso isso, o garoto da comunidade, ele está preocupado com o que ele vai comer amanhã, ele está preocupado com a sobrevivência, e ele não tem chance de fazer uma grande viagem intelectual. Então, o que a gente tenta propor é justamente criar para ele um ambiente onde ele vai poder fazer uma viagem de pensamento, ele vai poder viajar, né? E não pensar naquilo que é concreto. A vida dele já é extremamente concreta. Então, o que a gente quer propor para ele é a capacidade dele ser atraído pela ciência, pela convergência das áreas do conhecimento. Todo mundo, quando você fala para todos os professores discutirem a luz na poesia, a luz na física, a luz na geografia, a luz na filosofia, ou outra coisa, você pegar um tema como, sei lá, medições, incertezas, né? Isso tudo faz com que o nosso aluno comece a fazer essa viagem, ele se aproxima da ciência, e é isso que ele quer. A gente tem conseguido formar, a partir do nosso movimento, né, pessoas que trabalhavam na usina de lixo, pessoas que eram, agora o nosso último egresso, o nosso mais recente doutor em matemática, ele era um rapaz que descarregava areia de caminhão. Então, a vontade dele era fazer ciência, mas a vida dele tinha traçado, o destino social dele era ascender, talvez, do ajudante de caminhoneiro a caminhoneiro. E ele hoje terminou o doutorado em matemática na UF, porque esse chamado chegou a ele, e ele queria isso, as pessoas querem isso. Física, eu não sei todas as áreas, mas física, por exemplo, né, sem querer assim, ser grosseiro, que eu também me considero, eu sou também de família pobre, física é um curso de pobre. Física é difícil. Quantos garotos da Barra, do Leblon, estão no CBPF? Nenhum. Quem está no CBPF, que é do Rio de Janeiro, é Baixada Fluminense. Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Caxias, e são excelentes, e são fantásticos. Eu não sei, até tenho vontade até de compreender o fenômeno Nova Iguaçu, porque Nova Iguaçu tem produzido tantos bons físicos, jovens, bons, brilhantes, guerreiros. Então, quantos estão no Leblon? O garoto da classe média, como a Virgínia falou, ele também está interessado, assim, no estômago, mas através da jurisprudência, talvez, da medicina, da odontologia, das profissões de mercado. Ao passo que a gente vê que na comunidade, né, nós temos exemplos interessantíssimos de pessoas que eram isso que elas estavam buscando, mas a família não tinha condição de ofertar isso, porque o diálogo, né, o capital cultural é zero. Então, as pessoas têm sede disso, sim. Eu acho que cabe a nós da ciência, e existem muitos movimentos que eu já sei, que vão nas comunidades levar a ciência. A própria Semana da Ciência e Tecnologia é uma forma, né, mesmo que seja um pouco temporária e breve, disso, mas assim, as pessoas estão buscando fazer ciência, estão buscando viver esse mundo abstrato. Então eu acho que é muito importante a gente fazer esse movimento nessa direção, ir nas comunidades, e não é fazer uma palestra e ir embora, é tentar criar um núcleo de ciência. Ciência, quando eu digo, é conhecimento, né? Dentro da comunidade, que nós produzimos pessoas muito interessantes. Nesses 24 anos, nós temos ex-costureiras que hoje são pesquisadoras na Alemanha, na França, em Cuba. Então, as pessoas estavam buscando isso, elas não sabiam que elas tinham talento para isso, porque o destino social que foi traçado para elas beleza, você é pobre, tal, engraçadinha, você vai ser melhor que tua mãe, que é empregada doméstica, você vai ser técnica de enfermagem, ou vai ser técnica de laboratório, você não vai ser bióloga. Bióloga vai ser o filho da patroa, o filho da empregada vai ser técnico de alguma coisa, filósofo vai ser o filho do patrão. O filho do empregado vai ser torneiro mecânico, vai ser, como o Bolsonaro gosta de dizer, consertar máquina de lavar, né, que parece que é esse o destino dos nossos jovens, consertar máquina de lavar, consertar televisão, isso aí já é um grande resultado, né? Então eu acho que não é isso que as pessoas querem ser filósofos, querem ser biólogos, querem ser cientistas, querem ser filólogos, né? E estão lá esperando que também a gente vá lá, a gente tem que ir lá também, porque é muito difícil. Um garoto dessas pessoas não sabe nem o que significa uma universidade. Minha relação, eu já dando aula, esse rapaz que se doutorou em matemática agora no mês de abril, a primeira vez que ele foi para o nosso curso, que eu comecei a falar o FRJ, o ERJ, UF,
Ele falou, professor, eu nunca estudei isso. Eu conheço MDC e MMC. Ele pensava que isso fossem códigos matemáticos. Ele não sabia nem que o FRJ era uma universidade. Você vê o nível, e é um garoto de Petrópolis, eu não estou falando do interior de Mato Grosso, de estados mais afastados, assim, das grandes capitais. Era um garoto aqui a 80 quilômetros do Rio. As pessoas não sabem nem que existem, que essas coisas estão ao alcance, que a universidade pública ainda é gratuita, muita gente não sabe disso. Que a mídia muitas vezes vende, a universidade pública é lugar de rico. É lugar de rico porque é aquele garoto que se preparou, fez uma escola média caríssima, depois fez um pré-vestibular caríssimo para poder entrar na UFRJ ou na UF. Ele não sabe que ali é o lugar dele também, que é o lugar do garoto pobre, que não teve a formação que a classe média teve. Então, também tem que custar, é uma coisa que nós temos que fazer também, porque as pessoas estão lá esperando por nós. Então, para finalizar, queria agradecer a presença de todos e todas vocês. E, como o Nathan falou, essa mesa, né, esse espaço, seria bom para a gente, né? E nós ficamos muito felizes quando vimos que estava avançando, que vocês confirmaram a presença. É bom para o público, de maneira geral, e para vocês dois, que a gente sentia que era um encontro que devia acontecer, e ficamos felizes, tanto por facilitar esse encontro, quanto pela presença e as falas de vocês. Então, mais uma vez, obrigado. E boas reflexões a todos nós. Né?